Existe uma escola de Jujutsu que quase ninguém conhece, mas que foi capaz de derrotar os melhores lutadores do recém-criado Judô Kodokan. Uma escola tradicional que fez até Jigoro Kano repensar a forma como seus alunos treinavam. E, sem saber, ajudou a transformar para sempre a história das artes marciais. Estamos falando do Fusen-ryu, uma das mais importantes escolas de Jujutsu do Japão. Embora seu nome raramente apareça fora dos círculos especializados, sua influência pode ser percebida até hoje no judô moderno e, indiretamente, no próprio jiu-jitsu brasileiro. Mas afinal, quem criou essa escola? Por que ela ficou tão famosa? O Fusen-ryu realmente era especializado em luta de solo? E será que é verdade que ele influenciou diretamente o jiu-jitsu brasileiro? Hoje, no mundo marcial, Combat Evolution, vamos conhecer a verdadeira história do Fusen-ryu, separar os fatos dos mitos e entender por que essa antiga escola continua sendo uma referência quando o assunto é combate corpo a corpo. O Fusen-ryu surgiu no início do século XIX, em um período em que o Japão ainda era governado pelo shogunato Tokugawa. Era uma época em que centenas de escolas tradicionais de combate coexistiam, cada uma desenvolvendo sua própria filosofia e seus próprios métodos de treinamento. Seu fundador foi Motsugai Takeda, um experiente guerreiro que dedicou boa parte da vida ao tradicional Musha-Shugyo, uma jornada em que o praticante percorria diversas regiões do Japão enfrentando mestres, aprendendo novas técnicas e aperfeiçoando constantemente suas habilidades. Durante essa longa caminhada, Takeda estudou diferentes estilos de Jujutsu e artes militares, absorvendo conhecimentos de escolas renomadas como Takenouchi-ryu, Yoshin-ryu, Sekiguchi-ryu, Kito-ryu e Yagyu Shinkage-ryu, entre outras. Em vez de simplesmente copiar o que havia aprendido, ele reuniu essas experiências para criar um sistema próprio, baseado na eficiência, na adaptação e na economia de movimentos. O nome Fusen pode ser traduzido como imutável ou aquilo que não muda. Essa escolha representava a ideia de que, independentemente da época, das armas ou das circunstâncias, certos princípios fundamentais do combate permaneceriam sempre válidos. Desde o início, o Fusen-ryu foi concebido como um sistema completo de combate, destinado não apenas ao treinamento marcial, mas também à sobrevivência em confrontos reais. Ao contrário do que muitos imaginam atualmente, o Fusen-ryu nunca foi uma escola voltada apenas para a luta de solo. Essa é uma ideia que surgiu muitos anos depois, principalmente por causa da fama conquistada por Mataya Montanabe. Na realidade, o Fusen-ryu seguia a tradição das antigas escolas de Jujutsu, conhecidas como Ko-ryu, cujo objetivo era formar um guerreiro completo, capaz de sobreviver e lutar em diferentes circunstâncias. Seu currículo era extremamente amplo e abrangia praticamente todas as distâncias do combate. O treinamento começava pelo desenvolvimento do controle da postura, do equilíbrio e do deslocamento, fundamentos essenciais para dominar o próprio corpo antes mesmo de enfrentar um adversário. A partir daí, os praticantes aprendiam técnicas de projeção, desequilíbrios, variações de quedas, imobilizações, estrangulamentos e luxações articulares, sempre enfatizando o uso da alavanca e da mecânica corporal em vez da força bruta. Outro componente importante era o Atemi-Waza, o conjunto de golpes traumáticos utilizados para criar oportunidades durante o combate. Socos, golpes com a palma da mão, cotoveladas, joelhadas e chutes eram direcionados a regiões vulneráveis do corpo, não apenas para nocautear o adversário, mas também para quebrar seu equilíbrio, interromper sua resistência ou abrir espaço para uma projeção ou finalização. No Fusen-ryu, os golpes não eram vistos como técnicas isoladas, mas como ferramentas integradas ao restante do sistema de combate. O treinamento também incluía o Neuwaza, a luta de solo, que fazia parte do currículo muito antes de Mataya Montanabe se tornar famoso. Os alunos aprendiam a controlar o oponente, realizar transições entre posições, aplicar estrangulamentos, chaves articulares e manter o domínio mesmo quando o combate chegava ao chão. No entanto, essa era apenas uma das áreas do sistema e não seu foco exclusivo. Como toda escola tradicional de origem samurai, o Fusen-ryu preservava ainda um vasto repertório de artes militares. Dependendo da linhagem e do período histórico, os praticantes treinavam Kenjutsu, a arte da espada, Iaijutsu, o saque rápido da espada, Bojutsu, com bastão longo, Jojutsu, com bastão curto, Naginata Jutsu, utilizando a alabarda japonesa, Kusarigama Jutsu, que combinava foice e corrente, e Jitjutsu, voltado ao uso do Jit, uma arma empregada por policiais e oficiais japoneses para controlar suspeitos armados sem recorrer à espada. Outro aspecto de grande importância era o Hojojutsu, a antiga arte de capturar, amarrar e transportar prisioneiros utilizando cordas. Muito mais do que simplesmente prender alguém, essa disciplina ensinava técnicas específicas para restringir os movimentos, impedir fugas e conduzir o capturado com segurança. Em uma época em que muitos confrontos terminavam com a necessidade de levar um inimigo vivo às autoridades, essa habilidade era considerada indispensável. O treinamento do Fusen-ryu também valorizava intensamente a repetição dos kata, sequências técnicas que preservavam os princípios da escola e transmitiam conhecimento de geração em geração. Por meio delas, os praticantes desenvolviam precisão, timing, distância,
controle do corpo e compreensão das aplicações reais das técnicas. Em muitas linhagens, esses ensinamentos eram complementados por exercícios de aplicação prática e diferentes formas de treinamento com parceiro, permitindo que o aluno aprendesse a adaptar os movimentos a situações imprevisíveis de um confronto. Essa riqueza técnica demonstra que o Fusen-ryu estava muito distante de ser apenas um estilo especializado em luta de solo. Era, na verdade, um sistema marcial completo, concebido para preparar seus praticantes para praticamente qualquer situação de combate, fosse ela desarmada ou armada. Essa visão ampla e integrada explica por que a escola conquistou tanto respeito entre as antigas tradições do Jujutsu japonês e por que seu legado permanece relevante até os dias atuais. Mataemon Tanabe, o gênio do Neo-Asa. Décadas após a fundação da escola, surgiria o homem que levaria o nome Fusen-ryu para toda a história das artes marciais. Seu nome era Mataemon Tanabe. Nascido em 1869, Tanabe tornou-se um dos maiores especialistas em combate corpo a corpo do Japão. Sua principal característica era a inteligência tática. Enquanto muitos lutadores buscavam vencer rapidamente por meio das projeções, Tanabe não tinha receio de levar a luta para o solo. Pelo contrário, era justamente nesse ambiente que ele se tornava extremamente perigoso. Com uma capacidade impressionante de controlar o adversário, utilizar alavancas, aplicar estrangulamentos e explorar erros mínimos, Tanabe conquistou uma reputação quase lendária. Seu domínio técnico era tão grande que passou a desafiar e derrotar representantes do recém-fundado Kodokan, algo extremamente raro naquela época. No final do século XIX, Jigoro Kano estava consolidando o judô como uma nova arte marcial japonesa. Os desafios entre escolas eram comuns, e os alunos do Kodokan vinham acumulando vitórias contra praticamente todos os estilos tradicionais de Jujutsu. Parecia que nenhuma escola seria capaz de detê-los. Então surgiu o Fusen-ryu. Mataemon Tanabe enfrentou diversos representantes do Kodokan utilizando uma estratégia completamente diferente da maioria dos adversários. Em vez de insistir em disputar apenas as projeções, ele aceitava a queda quando necessário, conduzia o combate para o solo e, a partir dali, impunha um domínio técnico impressionante. Seu controle posicional, sua paciência e sua eficiência nas finalizações surpreenderam os judokas. As derrotas sofridas pelo Kodokan demonstraram que havia uma área do combate que ainda precisava evoluir. Foi um momento decisivo para a história do judô. As vitórias de Tanabe chamaram imediatamente a atenção de Jigoro Kano. Longe de ignorar os resultados, Kano fez exatamente o contrário. Reconheceu que seus alunos precisavam desenvolver muito mais suas habilidades de luta no solo. A partir desse período, o treinamento de Neo-Asa passou a receber uma atenção muito maior dentro do Kodokan. Foram aperfeiçoadas técnicas de controle, transições, raspagens, estrangulamentos, chaves articulares e estratégias específicas para o combate no chão. Essa abertura para aprender com outras escolas demonstra uma das maiores qualidades de Jigoro Kano, sua capacidade de evoluir constantemente. Em vez de preservar tradições por orgulho, ele buscava aquilo que realmente funcionava. E nisso, o Fusen-ryu teve um papel fundamental. Com o passar das décadas, surgiu uma ideia bastante difundida de que o Fusen-ryu seria uma escola exclusivamente dedicada ao Neo-Asa. Mas essa afirmação não corresponde à realidade histórica. Os registros mostram que o currículo do Fusen-ryu sempre foi extremamente abrangente, incluindo projeções, golpes traumáticos, técnicas de imobilização, defesa contra armas e diversas modalidades de combate. O que realmente aconteceu foi que Mataemon Tanabe se tornou um especialista extraordinário na luta de solo. Seu talento pessoal acabou sendo tão marcante que muitas pessoas passaram a associar toda a escola apenas a essa característica. Na prática, o Fusen-ryu sempre foi um sistema completo de combate. Outro mito bastante comum afirma que o jiu-jitsu brasileiro teria sido criado diretamente a partir do Fusen-ryu. Na realidade, não existem evidências históricas que comprovem essa ligação direta. O caminho aceito pela maior parte dos pesquisadores é outro. O Jujutsu tradicional influenciou o desenvolvimento do Judô Kodokan. Posteriormente, Mitsuyo Maeda levou esse conhecimento ao Brasil, onde ele foi adaptado e aperfeiçoado pela família Gracie e por outros praticantes, dando origem ao Jiu-Jitsu brasileiro. Nesse contexto, a influência do Fusen-ryu foi indireta. Ao demonstrar a importância do combate de solo, a escola ajudou o judô a evoluir tecnicamente. E foi justamente esse judô, já enriquecido pelo desenvolvimento do Neo-Asa, que chegaria ao Brasil. Mesmo após mais de 2 séculos, o legado do Fusen-ryu permanece vivo. Ele preserva uma importante parte da tradição das antigas escolas japonesas, mostra como o verdadeiro conhecimento marcial está sempre em evolução e prova que nenhuma arte permanece forte se deixar de aprender. Sua história também nos lembra que grandes transformações muitas vezes acontecem de forma silenciosa. Embora poucas pessoas conheçam seu nome, o Fusen-ryu influenciou uma das maiores revoluções técnicas da história do judô. Sem essa escola e sem o talento extraordinário de Mataemon Tanabe, talvez o desenvolvimento do Neo-Asa nunca tivesse alcançado o nível que conhecemos hoje. E essa é justamente a beleza das artes marciais. Cada geração aprende com a anterior,
Adapta seus conhecimentos e deixa um legado para aqueles que virão depois. Sua influência atravessou séculos, ajudou a moldar o judô moderno e continua despertando o interesse de estudiosos e praticantes em todo o mundo. Conhecer sua história é compreender que as maiores revoluções das artes marciais nem sempre acontecem pela força, mas pela inteligência, pela adaptação e pela disposição para aprender. Se você gostou deste vídeo, deixe o seu like para apoiar o canal. Escreva nos comentários qual outra escola tradicional de Jiu-Jitsu ou arte marcial histórica você gostaria de conhecer em detalhes. Compartilhe este vídeo com seus amigos apaixonados por artes marciais e inscreva-se no Mundo Marcial Combat Evolution para continuar explorando a evolução do combate através da história. Nos vemos no próximo vídeo.